Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Casa da Prece, essa reunião virtual. Gratidão a todos que estão aí. É muito gratificante ver o rostinho de todos sorrindo com boa vontade. E bom dia para todos nós que escolhemos a melhor parte, né, gente? Então, vamos continuar com a reflexão acerca deste livro bendito, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos comentando o capítulo 19, e hoje vamos ler o item 10. Vamos lá. Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdade para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará o dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Que lição, né, gente? Pequena, mas tão valorosa. Mais uma vez, nós precisamos reverenciar a didática do nosso codificador, de Allan Kardec, que consegue ter uma capacidade de síntese tão eficaz, e explica tão bem tudo o que a gente precisa ouvir. Logo nessa primeira frase aqui, quando ele explica o funcionamento do médium, a função do médium de serem intérpretes dos espíritos, suprindo a falta dos órgãos materiais desses, ou seja, instrumento, empresta o aparelho fonador para uma psicofonia, a mão para uma psicografia, enfim, até mesmo a nossa intuição para a gente dar um conselho na medida certa, no momento certo. Então, a mediunidade, como a visão, como a audição, é uma faculdade, Isso a gente já escutou falar, E na questão aqui 159 do livro dos médiuns, a gente queria pedir licença para ler rapidinho. Ele fala aqui, que ele está falando dos médiuns no capítulo 14. Toda pessoa que sente em grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Mas a gente sabe que em alguns, essa faculdade vem de uma forma mais ostensiva. E nós, como ele está dizendo aqui, temos médiuns em toda parte, em toda religião, em todo momento, para que todos possam ter a chance de trabalhar e para que todos possam ter a oportunidade de fazer o bem e de receber também. E
não é somente, ele não se refere aqui somente aos médiuns ostensivos. Todos aqueles, como ele disse, que podem, em algum grau, receber a influência dos espíritos, basta que a gente desenvolva um pouco, pode ser considerado médium. Então, muitas vezes, uma mãe, né, que pede sempre a orientação, independente da religião, que pede a orientação, que sempre está em conexão para poder conduzir melhor a vida daqueles que estão sobre os seus cuidados, o médico, né, o padre, o pastor, né, a pessoa que varre a rua. Quantas vezes a gente vê, volta e meia, história de pessoas que encontram um animalzinho ali, ele vai conduzir aquele animalzinho ali no próprio, né, numa situação difícil, às vezes até crianças ali naquela situação ali, né, que, né, um espírito ainda perturbado descartou, meu Deus, uma criança ali, e aquela pessoa que está cuidando ali da rua naquele momento vai encontrar e conduz, né, da maneira certa, né, o motorista do ônibus que procura sempre, às vezes, tratar a outra pessoa com carinho, espera a mãe subir. São gentilezas que ocorrem, que também têm influências boas, né, dos bons espíritos. Né? Mas só que algumas pessoas, né, elas se manifestam de uma maneira mais ostensiva, né, de uma forma mais ostensiva. Né? E esse tipo de mediunidade, gente, qualquer tipo, é concedida por um consentimento de Deus, claro, como uma oportunidade de ouro de trabalho, de servir a Deus, de servir a Jesus, né? Ou até mesmo, algumas vezes, como um resgate também. Mas, em nenhum caso, deve ser visto como um peso, né? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de achar que o compromisso é um peso. Né? Nós temos essa tendência, a gente associa o compromisso a algo maçante, a algo pesado. Né? Quantas vezes, estou indo lá para o supermercado. Quando a gente, né, reclama, fala aquelas exclamações, aquelas palavras lindas, vou lá eu. Mas se a gente vai para o supermercado, a gente vai para quê, gente? Para comprar comida. Temos mais é que agradecer. Hoje é dia de eu lavar esse banheiro. Meu Deus. Nossa, eu tenho um banheiro. Quanta gente não tem? Não precisa ir muito longe, não. Né? Então, a gente até lembra de uma história que a gente, quando é adolescente, vai muito para a casa dos amiguinhos, né, dos colegas. Eu ficava muito na casa de uma amiga minha. E a mãe dela, num domingo, era uma pessoa... Ela tinha 4 filhos. E o marido tinha 2 empregos para poder, né, sustentar a família. Ela também ajudava dando aulas particulares e tudo mais, os filhos todos envolvidos com esporte. Então, no final de semana era aquela luta, levava um para a competição, o outro não sei para quê, era aquela luta. E no domingo, à tarde, que era o dia dela descansar, ela estava lavando o banheiro. Aí falou, mas tia, você vai lavar o banheiro hoje? Ela, não, porque amanhã é dia, eu vou ter que... Segunda-feira é o dia de eu lavar banheiro, mas amanhã eu não vou poder lavar porque eu tenho um médico. E quando eu vou nesse médico, eu fico o dia todo nele, né? Que tem que fazer exame, eu fico o dia inteiro ali. Então, não vou ter tempo de fazer isso, eu estou fazendo isso hoje. Nesse exemplo tão simples, a gente vê, né, um exemplo de disciplina, de resiliência, né? E até de gratidão. Né? Porque quantas vezes ela poderia reclamar, amanhã eu fico o dia todo naquele médico, também não tem dinheiro para pagar um particular, e não sei o quê, e eu tenho que lavar esse banheiro, e de manhã acordar para levar a criança não sei para onde. Não, ela estava ali tranquila, fazendo o serviço dela, né? Mostrando a disciplina, mostrando um exemplo, né, de resiliência. Né? E... todos nós podemos desenvolver, né, essa faculdade, essa conexão com a espiritualidade, com os bons espíritos, com os nossos mentores. Né? Como está dizendo aqui nos textos, para nós sermos árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual aos nossos irmãos, sermos uma figueira que dá figo, e figo saboroso. E não uma figueira que só está muito bonita ali por fora, mas que não dá fruto nenhum. Ou que não dá um fruto que seja proveitoso, ou que muitas vezes dá um fruto até mesmo estragado. Né? Que a gente possa realmente sempre
ser vigilante, ter vigilância, ter disciplina para desenvolver esse dom. Não importa em que grau, né, a gente tenha que desenvolver, né, mas de uma maneira adequada, estudando, né, fazendo o evangelho no lar, orando. Vamos lembrar do nosso codificador, né? Allan Kardec, ele disse: primeiro mandamento, amai-vos, o segundo, estudai. Né? Para justamente a gente saber como a gente vai conduzir aquilo. Né? Então, sabemos que todos nós podemos, já vimos isso, que todos nós temos, de algum modo, somos mais ou menos médios, mas aqueles que, né, têm esse dom mais aflorado, mais desenvolvido, e por isso precisa trabalhar, né, mais corretamente, trabalhar corretamente, estudar, desenvolver de forma mais adequada para o seu próprio bem, para o seu próprio bem, e para ser útil na obra do Pai. Né? Mas eu não pedi. Não, você não pediu realmente, você implorou. Né? A gente não pediu, não, a gente pediu e muito. Né? Que é uma oportunidade de ouro para a gente poder trabalhar. Né? Mas todos nós podemos desenvolver essa conexão, né? De uma forma mais forte com a espiritualidade amiga, né? Frequentando as reuniões da casa, fazendo os cursos, né? Fazendo o evangelho no lar, orando com mais frequência, com mais consciência na hora da oração. Não sei se alguém já fez uma experiência de fazer um trabalho que normalmente faria, né, que a gente às vezes faz de uma forma automática, ou seja, limpar uma casa ou fazer uma comida, a gente parar e fazer, ou até mesmo o nosso trabalho mesmo, material, né, antes de entrar no nosso trabalho, a gente fazer uma oração sincera. A diferença que isso vai fazer naquela tarefa. A diferença que vai acontecer ali. Né? Porque, né, todo mundo quer fazer o bem. Todo mundo quer trabalhar no bem. Só que muitos ainda não sabem que querem. Porque todo mundo tem a centelha divina dentro de si. Todo mundo tem as leis de Deus, dentre elas a lei do trabalho, a lei da justiça, do amor e caridade impressas na consciência. Então, todos somos capazes. Mas alguns de nós ainda não percebeu isso. Por algum motivo, algum de nós ainda não percebeu. Então, gente, que a gente possa se esforçar, né, para a gente ser árvore que dá bons frutos. Não vamos perder essa oportunidade de trabalhar no bem. Porque desculpa, a gente vai ter um monte. Não é o obsessor que vai botar desculpa na gente, é a gente mesmo que vai dar a nossa desculpa. A gente vai ter um monte. É a chuva, é o sol, é o filho, é não sei o quê, é o trabalho. Sempre a gente tem uma desculpa. E somos nós mesmos que vamos dar essa desculpa. Né? Até quem é psicólogo também, às vezes, fala isso. Quando a pessoa começa a ir na terapia, aí sempre tem um problema, uma desculpa, porque a pessoa tem aquele receio de autoconhecimento, né, de avançar, tem aquele receio. Mas a gente precisa vencer os obstáculos. Nós precisamos vencer os obstáculos, né, para que a gente possa dar bons frutos. Porque o primeiro a ser beneficiado somos nós. Né? O primeiro a ser beneficiado somos nós. Então, a espiritualidade está sempre nos ajudando, está sempre, tem muita paciência conosco. Nós fomos muito preparados para desenvolver a tarefa que a gente desenvolve lá na espiritualidade, né? Nós fomos preparados antes de encarnar. Não interessa qual a tarefa que a gente desenvolva, para fazer aquilo que nos cabe, nós fomos preparados, nossos mentores, nossos amigos espirituais nos encorajaram, nos prepararam, nos preveniram. E eles têm muita paciência conosco. Mas se a gente não fizer aquilo que nos cabe, ou se a gente fizer de uma forma equivocada, eles vão ter que fazer outra coisa, porque eles têm mais o que fazer também. Eles não vão ficar o tempo todo ali, eles vão nos ajudar, nos auxiliar, mas se a gente não quer, eles têm muito serviço, como disse Jesus. Né? A messe é grande, mas são poucos os trabalhadores.
né? Então, Jesus, que deve ser o nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, ele doou o melhor de si para nós. E nós vamos doar o quê? Vamos doar o melhor de nós, o que a gente conseguir dar conta ali. Mas para isso a gente precisa se preparar também. A gente também precisa se preparar. Né? Como Jesus mesmo falou, olha, o meu pai trabalha o tempo todo, e eu também. E eu também trabalho o tempo todo. Né? Então, para a gente estar preparado, onde a gente estiver, a espiritualidade depositou uma confiança em nós, naquele trabalho ali. Seja ele como mãe, como filha, como um trabalhador, né, na seara do mestre, na casa espírita, qualquer função que a gente possa desenvolver, a gente está em conexão com a espiritualidade. Tá? Mas é a nossa sintonia que vai determinar com qual espiritualidade eu quero estar em conexão. Essa espiritualidade vai me ajudar e, consequentemente, vai ajudar todos os que estão à minha volta, ou vai fazer eu ser mais um peso? Ou eu vou ser mais um peso para todos? Ninguém quer atrapalhar. Ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém. Se a gente está aqui, a gente está querendo melhorar. Se a gente se dispõe a fazer um evangelho, a frequentar as reuniões, a gente está querendo melhorar. Para nós e para os outros e para Jesus. Né? A gente queria trazer também mais uma frase aqui do Emmanuel, a lição 64 do livro da Esperança. Tá? E é Médiuns por toda parte. Ele comenta justamente sobre esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. E a última frase dele, ele fala aqui: acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita, na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhes os talentos em movimentações infelizes é escolha de cada um. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande por conhecer essa doutrina. É uma doutrina da alegria, é uma doutrina consoladora, que só nos ajuda, é o consolador prometido, que a gente possa retribuir, fazendo o nosso melhor da forma que nos cabe, ou como a gente puder ali naquele momento. Né? Nos conectando sempre. Até na quarta-feira foi dito, poxa, se você faz um artesanato, você pode fazer um artesanato, né, para doar para outra pessoa. E a gente colocando amor também na segunda também, como a Ana falou, se a gente não consegue colocar ainda aquele amor que brota, vamos colocar empatia pelo outro. Né? Que a espiritualidade está sempre nos ajudando, está sempre nos auxiliando. Né? E se a gente já recebeu, já tem essa percepção de que a gente tem alguma mediunidade, alguma coisa, algo mais ostensivo, que a gente possa ter alegria de ter isso, de ter a oportunidade de trabalhar. Mas a gente precisa desenvolver da maneira correta, estudando, nos preparando, tendo a disciplina, né? Que é uma bênção, gente. É uma bênção. Poxa vida, ontem... Né? Como obriga a gente a ter uma disciplina, isso é muito bom. Né? Às vezes, até mesmo a gente reclama, meu Deus, eu tenho meu filho, eu tenho que fazer isso, não sobra. Poxa, mas como é bom a gente ter algo ou alguém que nos obriga a ter disciplina. Né? Isso é uma bênção na nossa vida. É uma bênção, a gente só tem a ganhar. Né? Então, que possamos sempre dizer sim ao chamado de Jesus, que na hora da gente poder se recolher, que a gente possa ler uma página, possa se conectar com o alto, com nossos mentores espirituais, pedindo intuição, pedindo que ele conduza, que nos ajude a fazermos as melhores escolhas, né? Dedicar a nossa vida, né, a bons pensamentos, a bons sentimentos.
né? E ao trabalho no bem, porque a gente só tem a ganhar com isso, na maneira que nós pudermos naquele momento, na maneira que a gente conseguir fazer daquela forma, né? A gente só tem a ganhar. O primeiro beneficiado somos nós mesmos, né? Que nós possamos estar com Jesus nesse final de semana, porque Ele com certeza está conosco, né? Que a paz de Deus esteja nos nossos lares, nos nossos corações.